Boa noite, hoje é segunda-feira, dia 29 de julho, veja o que é destaque no Jornal de hoje. Após 3 anos, comércio retoma níveis de emprego pré-pandemia. Previsão do tempo, frente fria chega na região amanhã. Temperaturas podem cair mais de 10 graus. E trânsito será alterado na rodovia Presidente Dutra a partir de amanhã. O Jornal da TV Tati está no ar. O comércio no Brasil finalmente está retomando os níveis de emprego pré-pandemia, um marco que levou 3 anos para ser alcançado, segundo uma pesquisa anual de comércio do IBGE. Aqui na região, os comerciantes que enfrentaram a pandemia têm contratado cada vez mais. Araras recheadas, muitos pedidos e o estoque cheio. Com as vendas em alta, esse é o cenário atual da loja de Camila. Mas nem sempre foi assim. Tiveram momentos que eu sentia que, por exemplo, uma cliente que comprava X valor, ela não comprava mais. E aí eu tive que rebolar ali, trazer peças um pouco mais baratas, com um custo mais barato, para eu continuar vendendo. Então eu acho que essa estratégia teve que acontecer e foi difícil, sim, porque as clientes estavam acostumadas a comprar bastante na pandemia, no comecinho dela, e aí, de repente, todo mundo foi se vendo sem dinheiro, vou ter que guardar dinheiro, as coisas aumentando muito, as prioridades mudando. Então, eu tive que, sim, mudar o ticket médio da minha loja. Eu tive, sim, que me desfazer de uma funcionária, né, na época. E aí, tiveram momentos que a gente ficou, sim, no vermelho, que a gente ficava, meu Deus, será que vai dar para pagar, né? Mas sempre dava, graças a Deus. O Vitor Cruz inaugurou uma loja de vinhos durante a pandemia. E sem poder abrir as portas, o desafio encontrado foi o de fidelizar clientes. O projeto surgiu nos meses de fechamento, no meses que estavam todo mundo em casa, e estava tendo uma crescente de consumo de vinho. Eu já sou do mercado de vinho há muito tempo, morava em São Paulo, e senti essa possibilidade, né? A gente visualizou um local diferente. Pensamos em abrir uma loja para atender esse público que também estava vindo para São José, o público de São Paulo, de outras regiões. E a gente decidiu abrir durante a pandemia e enfrentar toda a dificuldade que naquele momento todo mundo estava passando. A gente não pôde fazer a inauguração, a gente não pôde receber as pessoas que a gente conhecia, né? Não só familiares, mas como a mídia e pessoas do meio. Então a gente começou trabalhando o trabalho de formiguinha, aguardando as pessoas poderem ir para a rua, contatos de WhatsApp que a gente conseguia através de amigos e conhecidos, e assim a gente foi formatando um pouquinho uma estratégia para contactar clientes e conforme as reaberturas foram vindo, a gente começou a ter um pouco mais de visibilidade. Segundo a pesquisa anual do comércio realizada pelo IBGE, as empresas brasileiras deste setor precisaram de 3 anos para retomar o nível de empregos pré-pandemia. Com certeza foi a partir desse ano que eu consegui sentir uma estabilidade maior. Até o final do ano passado, dezembro do ano passado, que dezembro geralmente tem uma alta, né, nas vendas, não foi tudo aquilo. Mas a partir desse ano, a partir do comecinho já do ano, assim, fevereiro e tal, agora em junho, julho, foi muito bom também. Então, a partir de agora, assim, que a gente vem respirando com mais tranquilidade. E hoje em dia, eu recontratei essa mesma funcionária e aí ela tá comigo até hoje. Então, assim, eu diminuí mais uma funcionária, mas aí recontratei ela. Segundo o IBGE, durante e depois da pandemia da Covid-19, a estratégia mais utilizada pelos empreendedores foi apostar nas vendas online. O Instituto registrou um crescimento de 79% do comércio virtual. A tendência vem para ficar. Mesmo assim, a Camila não abre mão do espaço físico para receber os clientes. Hoje em dia, a loja física depende 100% do online, porque a gente tem um espaço físico somente porque as nossas clientes estão acostumadas, algumas, a virem até a loja. Mas a maioria compra online e vem retirar aqui de repente e tal. Então, a minha maior estratégia é Instagram. Assim, eu acho que a loja que não tá no Instagram é maluca. Mas a minha maior estratégia é o Instagram. A gente sempre tá postando, criando conteúdo lá para trazer as clientes, continuar mantendo as vendas.
em crescência. Superar a pandemia foi um desafio para qualquer empreendedor. Para Vitor, o sentimento que fica é de conquista. 4 anos, para a gente é uma vitória, assim, acho que para o comércio sempre tem isso, né? Alguns anos são os anos chaves, então a gente passou... A primeira abertura foi uma abertura diferente, por ter aberto num período realmente difícil, né? Pandemia. Todo mundo fala que a gente foi bem maluco, ou bem audacioso, e agora é um pouco de conquista. Então, assim, claro que o 5º ano vai ser maravilhoso e assim por diante. A gente tem que trabalhar ano a ano e enxergando no futuro a nossa consolidação. E hoje pela manhã, funcionários do primeiro turno da GM de São José paralisaram os trabalhos por 2 horas contra 50 demissões que aconteceram na semana passada. Esta é a segunda paralisação que acontece na unidade por causa destes desligamentos. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos aqui de São José, os trabalhadores pedem a reintegração dos demitidos, estabilidade do emprego e, se as demissões forem inevitáveis, que seja aberta um programa de demissão voluntária. Em nota, a GM disse que não irá comentar sobre essa paralisação e sobre as demissões. Os Ministérios da Previdência Social e do Desenvolvimento Social publicaram as regras para o pente fino que o governo federal pretende realizar nos cadastros do benefício de prestação continuada. A nova regra vai começar por quem recebe o benefício, mas não está inscrito no CadÚnico ou está há mais de 4 anos sem atualização cadastral. Regina é mãe solo de 2 crianças autistas. Os 2 meninos são beneficiários do BPC, o benefício de prestação continuada, e recebem um salário mínimo por mês cada. Dinheiro que ajuda a pagar os remédios não fornecidos pela farmácia popular e as terapias não disponíveis no SUS. E cada terapia mesmo é caríssima. E ajuda muito, que eu preciso tanto para comprar as comidinhas deles, que tudo é diferente, de tanto de um como de outro. Para garantir a continuidade do pagamento, a cada 2 anos, no máximo, os beneficiários precisam atualizar os dados no cadastro único. Era para me atualizar só em maio, mas eu já atualizei, que eu fiz só uma coisa só. É muito importante deixar atualizado, porque eles vêm na casa, saber como é que está sendo, aí tem que deixar sempre atualizado. O novo pente fino do INSS mira os milhares de beneficiários do BPC que estão há mais de 4 anos sem atualizar o cadastro. Depois de notificado, caso o beneficiário ou responsável familiar não realize a atualização em até 45 dias, se viver em cidades com até 50 mil habitantes ou 90 dias, caso more em cidades maiores, o BPC será suspenso. Mas eles terão ainda 30 dias após o bloqueio para atualizar os dados e reativar o benefício. Os beneficiários notificados terão que atualizar o cadastro nas unidades do CRAS, o Centro de Referência em Assistência Social de cada município. Por causa das enchentes no Rio Grande do Sul, quem vive no estado não será alvo da revisão neste momento. Essa revisão vai identificar supostas irregularidades ou casos que não atendam mais aos critérios do programa. Nós já fizemos a revisão, monitoramento de 57,7 mil casos e desses 57,7 mil casos nós já geramos uma economia de 750,8 milhões de reais. No próximo bloco a gente fala sobre a frente fria que chega amanhã aqui na região. É daqui a pouco. Neste final de semana, você deve ter percebido que as temperaturas ficaram bem altas. Mas a partir de amanhã, uma frente fria chega na nossa região e deve derrubar as temperaturas em mais de 10 graus. Além do tempo gelado, outra coisa que muda também é a umidade do ar, que deve aumentar muito a partir de amanhã, com previsão até de chuva. Vamos ver como deve ficar a previsão do tempo em toda a nossa região. Em São José dos Campos, a máxima de 19 graus e a mínima de 12, também com previsão de chuva. Pindamonhangaba, máxima de 22 graus e mínima de 11, vai estar um pouco mais quente, mas ainda assim as temperaturas estão bem baixas. Em Ilhabela, nosso litoral paulista, a máxima de 21 graus e a mínima de 15. E São Bento do Sapucaí, Serra da Mantiqueira, máxima de 20 graus e mínima de 11.
O tempo deve permanecer instável por causa da frente fria, que vai vir acompanhada de chuva e também de ventos fortes. Na quinta, as temperaturas devem voltar a subir. A gente está com uma condição aí de um avanço de uma frente fria bem importante. Então ela vem com essa característica para deixar o tempo mais instável, principalmente na região mais leste do estado de São Paulo, que pega boa parte da região do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e também boa parte do litoral norte. Incluindo essas regiões, a gente tem alerta para temporais ao longo dessa terça-feira. Devido a esse deslocamento da frente fria, a gente deve continuar com esse tempo instável ao longo da terça-feira, da quarta também, porque a gente vai ter uma circulação pós-passagem da frente fria, que também favorece para a ocorrência de alguns temporais pós-passagem dela. Essa frente fria ela vai puxar uma massa de ar mais gelada, tá? Então, consequentemente, ela vai favorecer para dar uma redução nas temperaturas também. Além de trazer um pouco de chuva, ela vai favorecer para essa queda das temperaturas. Ao longo da semana, essa massa de ar frio ela vai ser de rápido deslocamento, tá? A frente fria vem, causa essa chuva toda manhã na terça-feira, vem a massa de ar polar, ela atua ao longo da terça e da quarta e já se desloca. A gente vai notar que a partir de quinta-feira as temperaturas vão começar a subir novamente, gradativamente. E essa configuração é por causa desse afastamento rápido dessa massa de ar gelada associada a essa frente fria. Vocês viram aí que o especialista falou sobre o nosso litoral. Hoje a Defesa Civil emitiu um alerta para previsão de ventos fortes em todo o litoral norte até amanhã. As rajadas de vento devem chegar a 75 km por hora. Os agentes pedem para a população evitar a prática de esportes aquáticos e pede ainda para que todos tenham atenção com barcos de pesca e também de transporte. Em caso de emergência, o número da Defesa Civil é o 199. Vamos para um rápido intervalo e já a gente volta, daqui a pouquinho. Vamos mudar um pouco de assunto para falar sobre uma notícia muito importante. Na semana passada, falamos sobre o perigo da intoxicação em crianças durante esse período de férias escolares. Mas no dia a dia há outro perigo que assusta e é preciso que os pais fiquem atentos. O Brasil registra 3 mortes ao dia de crianças e jovens por afogamento. O Pedro Coralha conversou com uma bombeira civil sobre esse assunto. Afogamentos com crianças, infelizmente, uma das maiores causas de mortes no Brasil. E agora a bombeira civil, Patrícia Capelli, vai passar algumas informações para você aí de casa, para tomar os devidos cuidados, né, Patrícia? É sempre importante se atentar. Muitas vezes as pessoas sabem o que fazer, mas acabam esquecendo, né? Tem muitas recomendações do que deve e o que não deve fazer, né, Patrícia? Isso mesmo, Pedro. Infelizmente, acaba caindo no esquecimento, na festividade ali. Então, vamos lá. Se você tem que criar uma piscina em casa, primeira coisa, essa piscina tem que ser protegida com um alambrado, seja lá o que for, mas não deixar de fácil acesso para crianças. Segundo, você vai levar criança no condomínio, mães, pais, de olho o tempo inteiro. Não adianta ficar no celular lendo livro. Sempre de olho. Que tipo de boia a gente pode recomendar para as crianças? Aquelas que você pode colocar nos braços e o colete. Tá? O colete ele vai te ajudar bastante. Não usar aquela boinha abdominal. Por quê? Aquela criança pode virar, infelizmente ela vai ficar com o rosto submerso, né, dentro d'água, e isso pode causar um acidente grave, indo até, infelizmente, para a perda da vida da criança. Então essa de jeito nenhum. Para o adulto, quer usar piscina? Legal, use sim, ou a represa, ou o mar. Mas que você tenha cuidado de, após as refeições, aguardar pelo menos 40 minutos. Isso é extremamente importante. E como identificar, por exemplo, né, a gente está aqui numa piscina, saber se a pessoa está se afogando ou não? Como identificar essa situação para tentar ajudar a pessoa? Primeiramente, a questão da piscina, né? A pessoa entra em desespero, né? Ela simplesmente vai ficar se debatendo e ela quer levantar e realmente não consegue. Então, às vezes você consegue até verificar bolhas de ar em volta, né? Que a pessoa está submersa ali, ela quer gritar, às vezes, dentro d'água. Então, esse é um indicativo e realmente o desespero. Lembrando, gente, que 1 minuto faz toda a diferença. E assim, o que fazer na hora, né? Às vezes a pessoa quer ajudar, mas também às vezes ela precisa ser ajudada muitas vezes no resgate, né? Primeiramente, às vezes agir ali com calma, né? Saber nadar. Infelizmente tem casos das pessoas que procuram ajudar, mas não sabem nadar. Então saber nadar, no caso da piscina, procurar trazer para a borda, para que outra pessoa possa auxiliar. Se for uma piscina pública, que peça ajuda do guarda-vida. E esses pequenos detalhes a gente pode salvar uma vida.
E lembrando que água no umbigo é sinal de perigo. Para a gente finalizar, criança na água então, supervisão o tempo todo? É imprescindível, não dá para ficar usando o celular nem nada, gente, é de olho mesmo, porque pode escapar por questão de minuto. Perfeito, Patrícia, mais uma vez muito obrigado por nos atender. Então você aí de casa, nesse período de férias, né? Apesar de estarmos no inverno, a temperatura é agradável, dá para curtir a piscina, mas se você for com uma criança, então para esse momento de lazer, fique de olho para que esse número de mortes causados em crianças por conta de afogamentos não cresça na nossa região, no estado, no Brasil inteiro. Tá bom? De São José dos Campos, Pedro Coralha. Motorista, e é bom se preparar para sair de casa amanhã, porque o trânsito será alterado na rodovia Presidente Dutra, na região do Jardim das Indústrias, aqui em São José dos Campos. Você está vendo essa notícia no nosso site, o thmais.com.br/vale. O motivo é o avanço das obras de construção das novas pistas marginais, a ampliação também da pista expressa e também a adequação de uma passarela. Nós sempre falamos aqui nos nossos jornais sobre a alta no preço dos produtos nos supermercados. Fazer uma compra do mês está caro, mas apesar da alta dos preços, o acesso a uma alimentação saudável tem crescido no país. Ir às compras faz parte da rotina de todo mundo. E não tem jeito, é necessário olhar os preços na hora de escolher o que levar para casa. De acordo com relatórios sobre o estado da insegurança alimentar mundial, apesar do poder de compra do brasileiro não ter aumentado, ele está se alimentando melhor. O gasto com a alimentação saudável nesses últimos anos aumentou 32%, né? Que é um aumento considerável. Entretanto, a quantidade de pessoas que têm acesso à alimentação saudável também aumentou. Ou seja, diminuiu aquele número de pessoas que não conseguem ter acesso a uma alimentação saudável. Entretanto, ainda é uma conta assim, bastante problemática se a gente pensar na população brasileira como um todo, né? Porque hoje nós gastaríamos diariamente R$ 23 para manter uma alimentação saudável, daquilo que é preconizado, né, para como necessário à população, do ponto de vista de renda. Edson é economista e explica que esse cenário, infelizmente, não se aplica à população de baixa renda. O conceito de saudável não é só no alimento, é também no financeiro, é também no econômico, né? R$ 23 não é muito saudável, não, se a gente levar em conta do ponto de vista de gasto com alimentação. E se nós levarmos em conta também aquilo que se recebe como salário mínimo, né? Se nós fazermos essa conta não fecha nas camadas mais baixas da sociedade. Então nós teríamos que ter uma preocupação maior com as camadas mais baixas, que são as camadas mais carentes. Essas camadas têm dificuldade num valor de R$ 23 dia. Mas o que seria uma alimentação saudável? Uma dieta saudável, ela conta com equilíbrio, né? Então a gente respeitar ali o que a sua região te proporciona, que é um ponto muito importante também, que inclusive a Organização Mundial da Saúde recomenda que a gente respeite isso, né? Mas também a gente ter a presença de legumes e verduras no almoço e no jantar ali nas principais refeições e também a presença de frutas ali nos lanches. A gente já julga que a alimentação está bem variada, né? Tá atendendo bem os requisitos tanto de macronutrientes quanto de micronutrientes também. Então tendo uma proteína de boa qualidade, um cereal, né? E ali uma leguminosa também, que ele tem os feijões, né? E o grão de bico, né? Então já conta aí com uma alimentação bem saudável, bem equilibrada. Isabela é nutricionista e dá algumas dicas de como se alimentar bem e não gastar tanto. Os produtos que estão não mais acessíveis, mas também que está na época, né, que a gente diz ali. Então algumas frutas, por exemplo, agora que a gente está entrando em agosto, alguns legumes como a abobrinha vai estar com preço consequentemente mais baixo por conta da alta da produção agora no mês, né? Então a gente tem que optar também a procurar esses alimentos que estão mais ali na época, né, que a gente tem um acesso melhor e consequentemente vai estar mais barato. Mesmo com a alta em alguns produtos, mais pessoas estão tendo acesso a uma alimentação mais saudável. Uma dica é investir nos produtos da estação. E como estamos no inverno, o momento é de apostar nos caldos e nas sopas. No inverno, pessoal, abriu uma grande disputa, né? Sopa é
Janta sim. Então a gente pode entrar assim com os legumes ali mais da época, né, que estão mais acessíveis agora para fazer um caldo, uma sopa, trazer mais os refogados também, que agora as pessoas tendem a se distanciar um pouco mais dos alimentos crus. Então fica mais não comem muitas folhas, né, acabam ficando um pouco mais assim com a salada. Então aproveitar, trazer mais os caldos para perto, trazer também os alimentos cozidos, refogados, que são mais quentinhos, ali consequentemente já ajuda bastante na alimentação. O Jornal da TV Tati fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Fique agora com o SBT Brasil. Tchau e até amanhã.